E aí, pessoal, estamos de volta, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho um trio aqui maravilhoso, três caras fantásticos, que eu vou bater um papo com eles a respeito de um evento que vai acontecer agora, que é o workshop, o 20º Workshop ITC Agricultura Segunda Safra. Então, deixa eu já colocar meus convidados aqui na tela. Eu vou bater um papo hoje aqui com o Jameson Paulo Almeida, com o Diego Tolentino de Lima e com o Rafael Henrique Fernandes, que são pesquisadores do ITC comigo. E nós vamos falar sobre o 20º Workshop ITC Agricultura Segunda Safra. Muito bem, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui cada um deles, para a gente ficar todo mundo aqui no mesmo plano. Beleza. Diego Tolentino, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Divino Ronaldo. E você? Eu estou ótimo, trabalhando muito. Todo workshop eu tenho certeza que vocês quase morrem de trabalhar, né? Com certeza que a gente está nos preparativos aí, nas vésperas do workshop, então a gente está intensamente aqui trabalhando. Bacana. E aí, Jameson Paulo Almeida, como é que você está? Ô, Divino, graças a Deus, tudo na Santa Paz. Trabalhando muito também nessa época? Tudo é muito intenso, né, Divino Ronaldo? Na agricultura é um ciclo, mas, ou seja, nunca para, né? Quando você não está no campo, executando, no nosso caso, a parte de pesquisa e experimentação agrícola, está planejando, né? Está fazendo aí os bastidores. Está divulgando os resultados, né? Muito bem. Rafael, como é que você está, meu amigo? Tudo bom? Tudo bem, Divino Ronaldo? Uma boa, eu ia falar boa noite, né? Mas um abraço para todos aí. Uma satisfação participar aqui dos seus vídeos. Muito bem, muito obrigado. Bom, pessoal, chegou a época tão esperada do workshop, né? Vocês trabalham meses e meses para que isso aconteça. E vamos trazer aqui para a nossa audiência o que é esse workshop, mas eu acho melhor nós começarmos falando o que é o ITC. Diego, você poderia trazer para a gente aí, para a nossa audiência, o que é o ITC comigo? Sim, o ITC é o Instituto de Ciência e Tecnologia da cooperativa Comigo, e o centro de pesquisa fica situado na cidade de Rio Verde, no local onde ocorre a Tecnoshow. Todos os anos temos a feira, que ocorre uma vez por ano. A gente não teve as duas últimas edições devido à pandemia, mas a gente crê que no próximo ano a gente terá. Mas além dessa feira que ocorre uma vez por ano, a gente fala até um nosso ditado, né? Temos trabalhos lá de sendo desenvolvidos 365 dias por ano. Então, o ITC ele fica situado nessa área da feira, onde a gente desenvolve as pesquisas aplicadas buscando a resolução de problemas dos cooperados e da parte agrícola e pecuária de forma geral. Jameson, qual que é a importância das pesquisas realizadas no ITC para o cooperado da Comigo? Como o Diego, né, até mencionou, a gente trabalha com pesquisa aplicada, ou seja, é a demanda do produtor rural, né? Ou seja, a gente recebe as demandas dos nossos associados por meio a Comigo, né? Só ressalvando aí, Ronaldo, são hoje 16 unidades. Então, ou seja, a gente tem engenheiros agrônomos profissionais, né, zootecnistas, médico veterinário, técnico agrícola, em 16 cidades aí no sudoeste goiano. E tem aumentado, ou seja, a capilaridade é muito grande, a gente recebe muitas demandas. E essas demandas, de Ronaldo, acabam não sendo somente dos associados à cooperativa Comigo, dos cooperados, mas também dos produtores em geral, né, dessa grande região que é o sudoeste goiano. Ou seja, a cooperativa, além de atender o seu cooperado, de atender essas demandas de pesquisas aplicadas, né, que vai solucionar, vai melhorar a produtividade, a rentabilidade do produtor rural, não só do seu cooperado, mas também de todos os produtores aí inseridos nessa grande região. Rafael, mais uma vez o evento será online. E a gente sabe que, por um lado, isso é muito bom, porque a abrangência é muito maior em termos de pessoas, né? Por outro lado,
tem a questão da falta da presença. Você acha que isso acaba sendo relevante de alguma forma ou não? O fato do evento ser apenas online, ele traz a mesma sensação que o evento presencial? Bom, Divino Ronaldo, realmente, né, mais um evento que vamos fazer de forma online, mas isso não pode impedir a transmissão dos conhecimentos, a transmissão das informações. Então, hoje esse novo normal, né, essa nova fase que nós temos vivenciado nos últimos anos, com muitos eventos online, mas de toda forma a gente também participa de alguns, e o mais importante é realmente ter essa difusão do conhecimento. Nós, quando propomos um evento, lógico que sentimos falta, sim, do público, né? Aquela presença de público quando vamos apresentar os resultados, a gente enxerga melhor como está a aceitação, né? Como se ficou alguma dúvida, muitas das vezes o cooperado, o participante, ele se dispõe com mais facilidade a fazer a sua pergunta, mas nesses últimos meses essa tem sido a realidade e muito nós também temos aprendido com isso. O público que se dispõe a participar do evento já está acostumado com esse novo formato, mas a gente espera sim que nas próximas edições a gente tenha a presença do público, que nós possamos estar nas unidades da Comigo, o que eu imagino que no futuro tenhamos o evento presencial, mas que ele também continue sendo transmitido de forma online, porque, como você mesmo disse, a abrangência da internet, a abrangência do evento online é muito grande, né? Não fica restrito apenas àquela localidade onde ele está acontecendo. Então, talvez um formato híbrido aí nas próximas edições seja viável, né? É claro que os resultados são já essa demanda, como os colegas aí relataram, e essa transmissão não pode parar, né? Eles estão na busca dessas novas informações, de novas tecnologias, e o que nós podemos fazer é continuar dando sequência no trabalho, levando essa informação para o produtor rural, para os acadêmicos, para as pessoas que participam do agronegócio, né? Então, nós seguimos o barco aí nesse sentido. Bacana. Diego, esse foi um ano extremamente desafiador para qualquer produtor rural, por mais experiência que ele tenha. Dentro da sua ótica, quais foram os principais desafios que os produtores enfrentaram esse ano? Certo, Divino Ronaldo. Eu vou falar um pouco mais específico da minha área, depois os colegas vão relatar na área deles. E minha área especificamente é a área de insetos, né, controle de pragas, manejo de pragas. Então, esse ano agrícola foi um ano agrícola muito desafiador por conta das estiagens que a gente teve. Então, a gente sabe que, de forma geral, altas temperaturas com períodos longos de estiagem, eles promovem uma multiplicação, são favoráveis para os insetos, de forma geral. Então, o que a gente viu, principalmente na safrinha, o grande desafio foi o controle do complexo de enfesamentos, da cigarrinha que leva ao complexo de enfesamentos. É claro que na safra também a gente teve alguns problemas em relação à Spodoptera, que teve um período de estiagem que ela foi problema. Depois no sorgo tem sido problema desde os 2 últimos anos. Na verdade, esse último ano já é o terceiro ano com problemas mais evidentes. Mas com certeza, nesse último ano agrícola, a cigarrinha com o complexo de enfesamentos foi o principal problema pelo produtor de milho, né, nesse ano. A seca, que não era esperada da forma como foi, ela não acabou ofuscando a cigarrinha, de certa forma? Porque lá no início, antes de saber que não ia ter tanta chuva e tal, parece que o grande problema seria a cigarrinha. Mas acabou que depois não. Falou-se tanto na seca que acabou esquecendo um pouco a cigarrinha. Ela fez o estrago que esperava que seria feito?
Contextualizando, então, além da minha área, né, pegando a área fitotécnica de forma geral, a falta de chuvas também foi um grande problema, um grande desafio que os produtores tiveram, principalmente nessa safrinha. Mas mesmo assim, Divino Ronaldo, em regiões onde que teve uma quantidade de chuvas relativamente suficientes, a cigarrinha foi um grande problema, um grande vilão. E onde a chuva foi limitante, somou-se ainda o problema com a cigarra em enfesamento. Então, foi uma soma de fatores nesses locais onde que não teve a chuva adequada. Muito bem. Jameson, e dentro do seu ponto de vista, dentro da sua área de atuação? Seu microfone está desligado. Pode, Ronaldo. Pensando na questão do controle de plantas daninhas, né, lembrar que plantas daninhas ela vai competir com a cultura por água, luz e nutrientes, né? Então, assim, se nós tivemos escassez de água, né, teve restrição hídrica, então, se tem planta daninha na área, isso é agravado. Agora, partindo aí um pouco mais, né, também pela questão de solos e fitotecnia em geral, esse ano também mostra aquelas áreas que, às vezes, o perfil de solo não está tão corrigido, né? A questão que não propicia um crescimento radicular para a planta buscar água em maior profundidade, né? Quando a gente fala em maior profundidade, sair aí um pouco dessa faixa de 0 a 20, né? Começar a aprofundar um pouco mais, a 40. Se a gente não tem um perfil propício para isso, para um crescimento radicular, começa a aumentar a problemática. Aí tudo se intensifica, né, Diego? Na questão de planta daninha, você tem competição das plantas daninhas por água, luz e nutrientes, né? Se tem planta daninha e tem essa situação, é agravado. Se tem essa questão da restrição hídrica e ainda tem a questão da praga, né, Diego? Agrava ainda um pouco mais, que a planta está mais, vou usar o termo aí, debilitada. E assim se faz, eu acredito eu também, para a área do Rafael, né? A planta já está debilitada por falta de água, igual a gente está aí com desidratação e ainda pegar uma infecção intestinal. Imagina, Divino Ronaldo, né? O que vira, né? Então, fazendo uma analogia aí para a questão da planta, né? Muito bem. Rafael, e a sua perspectiva dentro da sua área? Bom, Divino Ronaldo, eu costumo dizer que as doenças, tanto na primeira quanto na segunda safra, né, de forma geral, elas vão ocorrer. O que vai depender, de fato, é a intensidade. Inclusive, nós vamos abordar no nosso workshop um pouco sobre manejo e lá entender sobre os principais pontos para a ocorrência de doença. O pessoal aí talvez se lembre lá do triângulo de doença. Um ambiente favorável, hospedeiro presente na área, né, o hospedeiro suscetível e o patógeno presente na área. Para a ocorrência de doenças, a falta de chuvas, essa pluviometria que não foi tão benéfica para a safra, de certa forma também restringiu a ocorrência de doenças, a severidade dessas doenças, pelo menos. Muitas vezes no campo que a gente via algumas folhas do terço inferior, às vezes até do terço médio, tanto de milho como de sorgo, as folhas secando, né, desidratando precocemente. Então, o fator ambiental não foi favorável para a planta e também não foi favorável para os patógenos, muito embora eles tenham ocorrido, né? Então, a gente observa que todos os anos as doenças continuam sendo um fator limitante para a gente atingir altas produtividades. Claro que no cenário dessa segunda safra que nós vivenciamos, a escassez hídrica foi o ponto culminante, foi o ponto mais alto de limitação. Mas doenças de solo que muitas vezes dependem da umidade para conseguir atingir o sistema radicular, não tiveram a vida muito fácil esse ano, né? A mesma coisa aconteceu na parte aérea. Os esporos, às vezes, precisam de um tempo de molhamento foliar para conseguir iniciar a sua infecção, e não foi favorável nesse ponto. Só que alguns grupos de patógenos também se especializaram, evoluíram para esse período seco, né? Então, temos doenças que ocorrem quando
a umidade está elevada, tem muito molhamento foliar, e temos aquelas que também se beneficiam de períodos um pouco mais secos. Então, mais ou menos o que mudou foi a incidência aconteceu da mesma forma, mas a severidade de algumas doenças, a exemplo da cercosporiose, a própria antracnose do colmo e da folha, esse ano nós observamos uma severidade mais baixa. Ô Diego, por que o evento ele foi dividido em duas etapas diferentes? Então, Divino Ronaldo, nesse ano, nos anos anteriores a gente tinha o workshop Agricultura, que aí a gente englobava os temas de primeira e segunda safra, e depois a gente tinha posteriormente o de pecuária. Aí nesse ano a gente fez um formato diferente para tentar abordar um pouco mais aprofundado, ou então um pouco mais no número de assuntos. Então a gente dividiu o de agricultura em primeira e segunda safra. E continuamos ainda, vai ter o terceiro, que seria o de pecuária posteriormente. Então foi na tentativa, buscando então trazer mais informações com mais detalhes dos nossos resultados. Quem é que vai palestrar primeiro? Olha, Divino Ronaldo, vai ter, então, vão ser 3 temas, né, de palestra. Inicia-se aí, culturas de segunda safra. A gente sabe que tem a cultura predominante na nossa região, o milho e o sorgo, né? E o sorgo cada vez mais tem crescido. Então, eu vou falar sobre o tema, vai ser sorgo. A gente vai abordar, Divino Ronaldo, sobre a questão do potencial. Qual que é o potencial produtivo dos híbridos da nossa região, né? E sabendo desse potencial, aí entrando em plantas daninhas, o que as plantas daninhas, especificamente as de folha estreita, que até pouco tempo a gente não tinha ferramentas registradas, quando eu falo ferramentas registradas no caso de herbicidas, registrado para controle de planta daninha de folha estreita na cultura do sorgo. E hoje a gente tem ferramenta para isso, né? Que é para controlar essa planta daninha de folha estreita. Lembrando, Divino Ronaldo, que o sorgo ele já é uma gramínea, ou seja, ele já é uma planta daninha de folha estreita. E se tiver outra ali convivendo com ele, que também de folha estreita, consegue, como se diz, ter uma paridade para competir, ou seja, o sorgo vai sentir um pouco mais, né, a planta daninha, às vezes, de folha estreita, que propriamente, às vezes, uma planta daninha de folha larga. Lembrando que planta daninha de folha larga a gente já tinha e tem uma ferramenta que é a Transime para estar ajudando a controlar. Então, a gente vai abordar essa temática, que é para mostrar para o cooperado, para os técnicos, seja da cooperativa ou da região, o potencial que a gente tem, que a região tem, para a questão de produção de sorgo. E se a gente tem, como se diz, material genético para isso, que são híbridos, aí possivelmente com alto potencial produtivo. Pensando no quesito controle de planta daninha, se a gente fez a base bem feita, se foi adubado, se foi corrigido o solo, se tem um bom perfil, eu preciso, um dos manejos fitossanitários é o controle de plantas daninhas, principalmente folha estreita. Então, mostrar esse benefício para os técnicos da região, os produtores da região, cooperados e também não cooperados, né? Então, é isso que a gente quer assim, passar neste evento aí para a sociedade como um todo. Mas, em suma, o que você vai trazer de novo? O que você fala assim, ó, isso aqui é a grande novidade do meu trabalho esse ano? Pois é, para sorgo, né, até os colegas podem até comentar aí posteriormente, para sorgo, só para contextualizar, quando eu entrei na cooperativa, início de 2017, foi demandado treinamentos, né, para a equipe técnica, a gente participar de treinamentos técnicos junto com a equipe técnica nossa, que são os engenheiros agrônomos e técnicas agrícolas. Quando a gente foi buscar na literatura informação, por exemplo, na minha área, sobre manejo de plantas daninhas, a gente viu que tinha uma lacuna, né, assim, principalmente para a planta daninha de folha estreita. E outra coisa que, às vezes, quando você pega a média de produtividade do Conab, salvo engano, né, a média da nossa região para esse ano está estimada em torno de 49 sacas de sorgo, né? E a gente começou a ver que os nossos híbridos têm potencial para mais, para quase o triplo disso,
né? Então, o que a gente está fazendo que a gente não está conseguindo, às vezes, alavancar essa média da região e, às vezes, também a média nacional de quantidade de soja. Então, a gente começou a investigar, pensando dentro da fitotecnia, qual o potencial produtivo dos nossos ibichos, isso é uma inovação, e hoje a gente tem informação disso aí dentro aí de 4 anos safras, né, 4 anos agrícolas, né, pensando em sorgo de segunda safra. E também a gente começou também, inovou na questão do manejo de planejamento de folha estreita. Até mesmo antes de ter esse registro do herbicida hoje, né, para quem não conhece, o herbicida é o S-metolaclor, esse é o princípio ativo, mas aí comumente conhecido aí, hoje ainda tem só uma marca comercial no mercado, que não vou tomar liberdade de citar aqui, que é o Dual Gold, por exemplo. E tem um outro que tem atrasinho junto, que é o Primesta Gold. Então, a gente começou no ITC a trabalhar com seletividade e posição. Mas o que a gente vai trazer hoje, vai trazer nesse evento agora, no dia 22, que vai começar às 19 horas, é uma nova ferramenta que foi registrada, a empresa detentora desses produtos registrou aí um protetor químico para semente, ou seja, trata a semente com protetor químico lá na UBS, né, antes da semente chegar para o produtor, e que possibilita uma segurança maior ainda no uso do herbicida, no caso aí o S-metolaclor, o Dual Gold. Então, teve o registro. Hoje, o engenheiro agrônomo, até então o ITC estava em nível de pesquisa, não poderia, né, ter receituário do agrônomo, do engenheiro agrônomo, que estava na linha de frente. Agora sim tem a possibilidade, né, do engenheiro agrônomo fazer recomendação e receitar aí o uso desse herbicida que é para o controle de pandemia estreita. Aí, lembrando, Ronaldo, no evento a gente vai mostrar o benefício aí do uso desta ferramenta, que é uma ferramenta que a gente acredita que o Instituto de Ciência e Tecnologia comigo ajudou a desenvolver aí para a nossa região. Muito bem. A próxima palestra é sua, né, Diego? É manejo de pragas na segunda safra, milho e sorgo. O que você vai trazer de novidade? Então, Divino, dentro da abordagem aí dessas pragas de segunda safra, as mais importantes têm sido a lagarta do cartucho do milho, a cigarrinha no milho e o pulgão no sorgo. Em relação à lagarta do cartucho do milho, nós vamos discutir um pouco sobre o manejo dela, porque a gente tem chamado ela agora de uma praga de sistema. Por quê? Porque ela está presente no sistema agrícola o ano todo. Ela está se alimentando muito bem da soja, se alimenta muito bem do milho, do sorgo, e também se alimenta de forrageiras que podem estar aí no sistema durante a entre-safra. Então, nós vamos fazer um apanhado geral sobre esse manejo, desde quando a gente deve começar a observar ela, tomar cuidado desde a cultura da soja, e quais que são os pontos dentro do manejo na cultura do milho, que seria o time de aplicação, que a gente chama, o momento ideal de se fazer o controle, para você ter um controle eficiente e não estar tendo prejuízo ainda. E dentro desse controle, nós vamos apresentar resultados do ITC, que tem inseticidas que são novos, estão sendo lançados no mercado, que a gente faz os testes para comprovar a eficácia e a eficiência desses produtos, além dos produtos tradicionais, que a gente sempre recomenda, que é interessante a gente fazer esses trabalhos anualmente para ver como se mantém o desempenho desses produtos durante as safras. Em relação à cigarrinha e o complexo de enfesamento, nós vamos, com base em estudos que a gente vem fazendo na literatura, revisão, comentar um pouco do porquê que é tão difícil controlar esse complexo de enfesamento. Porque a relação entre o inseto vetor, a doença e a planta é muito complexa. Então, tem alguns pontos que dificultam o nosso manejo. O produtor, eu fiz o controle da cigarrinha, mas não adiantou. A cigarrinha, eu controlei ela, depois de certo tempo ela voltou, ou então eu consegui controlar, mesmo assim teve enfesamento. Então nós vamos discutir um pouco, tentar esclarecer um pouco melhor esses pontos, para que a gente consiga enxergar de forma ampla como que isso acontece, tentar traçar alguma estratégia que possa ajudar no nosso convívio com essa doença e essa praga. A doença que é o complexo de enfesamento, que é transmitido pelo inseto vetor, que no caso é a praga cigarrinha. E já no sorgo, né, nós vamos falar do pulgão da cana-de-açúcar, né, que é uma praga
A gente fala que ela recentemente causa prejuízos no sorgo, mas é uma praga que já é conhecida antigamente. Mas como ela é recente causando prejuízos, então nós vemos fazendo trabalho desde a safra passada em relação ao controle desse pulgão. E como a gente foi pego, entre aspas, aí, de surpresa na última safra, a gente não fez o teste de todos os inseticidas possíveis. Nessa safra, a gente já teve uma abrangência maior de produtos dos promissores da safra passada, outros novos nesta safra. E, além disso, nós fizemos também trabalho em relação do time, que a gente chama de aplicação. Nós fizemos avaliação do nível de infestação da lavoura, e, de acordo com o nível de infestação foi subindo, nós fomos fazendo o controle do pulgão em diferentes infestações, para a gente descobrir qual que seria o momento ideal. A partir desse momento aqui, se eu deixar o pulgão infestar, eu vou estar perdendo. Então, é ideal fazer o manejo nesse ponto. Antes disso, pode ser que eu esteja manejando ele sem necessidade. Então, a gente vai discutir um pouco também sobre isso. Bacana. Bom, e depois vem a palestra do Rafael. Ele vai fechar ali as palestras, fungicidas no manejo de doenças foliares do milho e do sorgo. Rafael, o que tem de novidade? Bom, Divino Ronaldo, em relação ao sorgo, vou começar falando do sorgo. Como o Jameson já falou também, o ITC sempre esteve aí nessa vanguarda e estimulando o cultivo do sorgo, né? A gente entende aí toda a pujança, toda essa vocação para a produção de grãos que a nossa região tem. E junto com isso, outro assunto que nós já comentamos aqui foi a escassez hídrica, né? A falta de chuvas. Então a gente entende que o sorgo tem um potencial produtivo e o potencial de aumento de área, de ser mais tratado como uma cultura de alto rendimento. Por isso nós temos trabalhado toda essa parte fitotécnica, né? Desde a adaptabilidade dos materiais, controle de pragas, controle de plantas daninhas e também o controle de doenças. Só que, no caso do controle de doenças, nós ainda temos poucas ferramentas disponíveis, né? Vamos dizer assim, fungicidas que têm registro para aplicação terrestre e aérea na cultura do sorgo. E muitas das vezes isso dificulta o posicionamento técnico e agronômico para manejo dessas doenças no sorgo. Então, o nosso trabalho vem trazer, inclusive, uma forma de divulgação e de apelo, vamos dizer assim, para que as empresas também despertem mais para a cultura do sorgo. Porque o potencial que nós temos de produção, Goiás já é o maior produtor de sorgo, mas tem potencial para crescer ainda mais, nós precisamos de ferramentas mais eficientes. No caso do milho, por exemplo, nós já temos diversas, dezenas, talvez uma quantidade muito grande, né, uma quantidade de produtos que tem registro para o milho, onde que o controle de doenças já está bem sedimentado. Temos diversos materiais, dezenas, talvez centenas de híbridos com diferentes níveis de tolerância e resistência a patógenos, e o sorgo, isso ainda está caminhando um pouco mais lento. Nós precisamos, então, conhecer mais quais são as moléculas fungicidas que têm um desempenho superior para o controle das principais doenças do sorgo. Então, esse é um dos temas que eu vou trazer, incluindo aí alguns fungicidas já conhecidos no mercado e o seu desempenho para o controle de doenças no sorgo. E fazer esse paralelo aí com o potencial, né, que nós temos de aumento de produtividade quando nós tratamos o sorgo como uma cultura de alto rendimento. O manejo de plantas daninhas, às vezes, afasta um pouco o produtor a optar pelo sorgo. O pulgão da cana-de-açúcar, atingindo o sorgo, também foi um desafio muito grande. E as doenças carecem ainda de ferramentas de controle. Mas nós enxergamos um caminho, ou alguns caminhos que nós devemos e podemos seguir para ter maiores produtividades. E assim, logicamente, maiores rentabilidades. No caso do milho, como eu já mencionei no início, tivemos um ano em que as doenças não tiveram seu destaque
como em anos anteriores, quando o regime pluviométrico foi mais benéfico para o desenvolvimento da cultura. Ainda assim, nós trabalhamos com diferentes moléculas, diferentes produtos novos que chegaram no mercado, e lá nós vamos tratar da eficiência de controle dessas principais doenças que também ocorreram e mostrar lá os benefícios, mesmo em condições de tempo de uma safra com pouca chuva, os benefícios que os fungicidas podem trazer. Também, lógico, buscando maiores produtividades. Assim como o colega Jameson disse, imagina aquela planta que já está sofrendo com déficit hídrico, uma competição de plantas daninhas, está lá cigarrinho, complexo de enfesamentos, atuando também naquela planta, e ainda por cima temos os problemas de doenças foliares, de manchas foliares no milho. Nós temos que buscar mais ferramentas, e é isso que nós vamos trazer no nosso evento. Muito bem, e depois, para finalizar, tem bate-papo e interação com o público, online, com moderação do coordenador técnico da Comigo, Beckenbauer Ferreira. Gente, só finalizando então, fechando o 20º Workshop TC Agricultura. Ele acontece no dia 22 de setembro, às 19 horas. O pessoal pode entrar pelo site da Comigo, comigo.coop.br. Eu tenho certeza vai ser um grande evento. Diego, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você aqui. Sucesso na sua palestra. Muito obrigado, Divino Ronaldo. Uma satisfação aí estar participando aí com você mais uma vez e satisfação também estar divulgando nosso evento. Um abraço. Muito obrigado. Jameson, sucesso para você na abertura lá das palestras do evento. Eu tenho certeza, vai ser uma grande palestra. Muito obrigado. Obrigado, Divino Ronaldo. E reforçando o que eu digo, muito obrigado por esse espaço aí, a gente divulgar o nosso evento. Você conduz aí programas que leva informação até o produtor, leva informação até outros técnicos, leva informação para técnicos em formação aí nas universidades, né? Então a gente agradece e te parabeniza também aí pela essa sua trajetória e essa preocupação com a água. E lembrando, né, Divino Ronaldo, que é interessante o participante fazer essa inscrição de forma antecipada, né, lá pelo site da Comigo, né? Muito bem, muito obrigado. Rafael, você vai fazer o grande finale. Parabéns, sucesso para você na sua palestra lá. É isso aí, muito obrigado, Divino Ronaldo, assim como os colegas, quero te agradecer aí pelo espaço, né, parabenizar por toda a sua trajetória, tenho certeza que esse vídeo vai atingir aí muitas pessoas que podem ter um interesse no nosso evento, temos certeza que temos muitas informações importantes que vamos apresentar para a comunidade como um todo, então fica aí reforçando o convite para todos os seus ouvintes, telespectadores que acompanhem o nosso evento no próximo dia 22. Contamos com a presença de todos, inclusive a sua, Divino Ronaldo. Com certeza absoluta. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Eu conversei com o Jameson Paulo Almeida, o Diego Tolentino de Lima e o Rafael Henrique Fernandes, são pesquisadores do ITC Comigo, e nós falamos sobre o 20º Workshop ITC Agricultura Segunda Safra. Se você veio até aqui nesse vídeo, porque você gostou, deixe então o seu like ou o seu dislike, deixe um comentário, isso é muito importante para nós, e se inscreva nesse canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.